Olá, pessoal. A gente dá continuidade na nossa parte relativa à construção do texto dissertativo argumentativo e dessa vez trabalhando uma parte um pouco mais específica no que diz respeito à construção de fato da opção que vocês têm para poder construir as estratégias de natureza argumentativa. Tá? Para isso eu vou utilizar aqui o meu televisor para poder fazer a projeção de um PowerPoint que eu elaborei para que vocês possam verificar passo a passo como é feito todo esse caminho em relação à construção do argumento. O primeiro ponto que a gente trabalha são os objetos do conhecimento e as habilidades que nós vamos trabalhar com vocês. Fundamentalmente, o objeto do conhecimento mais importante aqui é a gente definitivamente instaurar qual é o conceito de argumento que nós temos que verificar. Tá? Nesse ponto, a gente vai sempre partir do princípio de que um bom argumento nada mais é do que uma ideia plenamente organizada. Tá? E essa organização vai depender necessariamente da escolha da sua melhor estratégia argumentativa. Okay? E aí, nesse caso, algumas definições são interessantes para a gente começar a trabalhar esse tópico para que efetivamente toda a noção de argumento fique claro para vocês. A primeira ideia é essa que eu lanço aqui. Escrever bem é saber argumentar bem. Sem sombra de dúvidas que hoje em dia a grande dúvida dos candidatos, dos alunos postulantes a cargos que tenham a prova de redação como elemento fundamental é saber como que isso deve ser feito para poder escrever muito bem. Para nós que trabalhamos com redação, escrever bem significa trabalhar dentro de uma linha de argumento. Então, essa é a definição. Escrever bem é saber argumentar bem. E saber argumentar bem é fundamentalmente você fazer boas escolhas, tanto de estratégias quanto de recursos de argumentação que vocês têm que usar. Ok? Porque argumentar, em sua essência, significa provar por meio de raciocínio. Ora, se nós estamos trabalhando com a ideia de construção de textos argumentativos, e o texto argumentativo, antes de qualquer coisa, é a escolha de provas por raciocínio, é fundamental que você estabeleça ao longo do seu texto como um todo a iniciativa de se escrever sempre por meio desses raciocínios. E esses raciocínios seriam, em tese, as escolhas das estratégias que vocês têm de fazer, ok? Para que uma argumentação eficiente, em tese, tá, se preocupa com a ordenação, a consistência do raciocínio e as evidências das provas apresentadas. Ou seja, não é necessariamente você escrever o que você pensa. Antes de qualquer coisa, nós vamos verificar nesses módulos que toda vez que eu tenho que escrever através de uma determinada estratégia, eu vou ter que colocar dentro da estrutura do texto alguma estratégia para que eu possa, através dessa estratégia, comprovar para o meu leitor que a maneira como eu escrevo é, antes de tudo, uma maneira eficiente de, através da ordenação, e nós vamos verificar passo a passo como que eu trabalho a consistência da minha ideia. Então, não é necessariamente você escrever o que você pensa, e sim escrever da melhor maneira para que você comprove junto à banca o que de fato você quer passar. Tudo bem? Isso tudo tem a ver diretamente com a competência 3, já que estamos trabalhando com uma linha de desenvolvimento para o Enem. A competência 3 trabalha exatamente com essa ideia, que é justamente a de selecionar, relacionar, organizar e interpretar opiniões, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu queria deixar muito claro que, para efeito de análise específica da competência 3, esses verbos aqui eles são fundamentais para que você entenda e vá aderir à ideia de colocar a estratégia no seu texto. Porque, veja, selecionar, relacionar, organizar e interpretar são situações básicas de quem escreve pensando, raciocinando acerca do que de fato queira dizer e, no caso, queira escrever. Então é fundamental pensar nesse início que a escolha da estratégia é uma questão fundamental para quem de fato quer fazer uma redação do Enem. De fato, uma redação qualquer, né? Mas vamos trabalhar com o Enem, que é o grande foco da gente aqui, ok? O princípio básico da argumentação é a gente ter uma divisão nesse sentido. De um modo geral, o argumento nada mais é do que um tópico e um aprofundamento, uma ideia e o seu aprofundamento. Só que essa definição de ideia mais aprofundamento é uma ideia muito simples, é uma ideia muito vaga. Então, partindo dessa ideia que o aprofundamento é uma ideia muito vaga, porque você pode fazer um aprofundamento da maneira como você quiser, a gente instaura nessa linha do aprofundamento justamente as estratégias. E volto a dizer, é fundamental ter o uso dessas estratégias. Caso não exista,
a redação vai passar muito distante de uma concepção argumentativa. Vai ser muito mais um texto expositivo ou opinativo e deixar de ser uma proposta textual em torno da defesa de um ponto de vista, que no caso é a argumentação. Ok? Então veja, nós temos 5 estratégias argumentativas para trabalhar. Tá? Dentro da proposta da construção do argumento são elas: causa e efeito, analogia, dedução e indução e o contra-argumento. Pretendemos, através desses tutoriais, mostrar passo a passo para que vocês possam entender, ver as características de um e de outro, para poder, no momento de você construir o seu texto, escolher qual seria aquela melhor estratégia que corresponde à sua perspectiva, antes de tudo, da compreensão do tema. Porque é justamente a compreensão do tema e o seu limiar de desenvolvimento em relação a ele que vai fazer com que você escolha determinada estratégia. Então, a escolha da estratégia não é uma escolha padrão, não é uma definição exata do que você tem que fazer. Isso vai depender também, dentre tantos fatores, da tua compreensão em relação ao tema. Ok? E nós começamos com a relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito ela corresponde, em outras palavras, ao que nós chamamos de microestrutura textual, porque nós vamos observar que a causa e o efeito nada mais é do que você trabalhar com uma linha de começo, meio e fim, numa relação óbvia de causa e de efeito internamente no parágrafo, o que acaba transformando o parágrafo numa concepção relativamente grande, porque justamente gasta-se bastante tempo em relação a isso. Vejamos. Eu trouxe esse exemplo aqui para que a gente possa observar como que é feita uma construção primária em relação a essa ideia de causa e de efeito. Vejamos. O homem contemporâneo não sabe ainda viver nas grandes cidades. Isso seria um tema, tá? E a ideia de argumentação seria essa. A vida agitada das grandes cidades brasileiras aumenta os índices de doença do coração. Isso ocorre em razão do forte desgaste físico e psicológico a que os habitantes dessas metrópoles estão sujeitos. Sob essa perspectiva, houve uma intensificação dos problemas cardiovasculares, visto que o estresse é fator crucial para o desencadeamento dessas doenças, tornando crônicas enfermidades que seriam facilmente sanadas. Do ponto de vista de entendimento, qualquer pessoa diria que, de fato, isso é um texto argumentativo. Só que nós estamos diante de um dilema. Será que o que aqui está escrito corresponde a uma estratégia argumentativa a ponto de você poder comprovar junto ao seu interlocutor ou ao seu leitor que isso é, de fato, um raciocínio? Não. Na verdade, algumas partes aqui estão faltantes, porque nós temos, na verdade, um tópico frasal, que vai aqui nessas 2 primeiras linhas, tá? A vida agitada das grandes cidades brasileiras aumenta os índices de doenças do coração, mas daqui até aqui embaixo eu tenho apenas um aprofundamento. Então, eu tenho um aprofundamento, mas ele não caracteriza, de fato, a presença de uma estratégia. Isso acontece muito quando os alunos eles sabem um modelo menor de argumento, mas eles não se especificam em relação à estratégia. Então, aí, no caso, a banca se dá o direito de fazer uma punição em relação a esse processo, especificamente a esse processo de causa e efeito. De modo que um parágrafo mais bem trabalhado talvez fosse esse. Veja que até a extensão diferencia bastante. Vejamos aqui. A vida agitada das grandes cidades brasileiras aumenta os índices de doenças do coração. Continuo tendo o mesmo tópico frasal, só que vocês vão ver que a modificação não é no tópico. A modificação agora é em relação ao aprofundamento, porque vai entrar a ideia de causa e efeito. Isso ocorre em razão, aí essa palavra aqui, em razão, ela é o pressuposto. Esse termo aqui, em razão, já é o pressuposto da pessoa entender que você vai trabalhar com a causa do tópico, ou seja, está sendo instaurada uma ideia primária de causa e efeito. Isso ocorre em razão de os habitantes dessas metrópoles estarem sujeitas a um forte desgaste físico e psicológico. Ponto. Continua. As demandas originárias pela sociedade consumista, que preza a competição acima de tudo, são responsáveis por isso. Sob essa perspectiva, houve uma intensificação dos problemas cardiovasculares, visto que o estresse é fator crucial para o desenvolvimento dessas doenças, tornando crônicas enfermidades que seriam facilmente sanadas. Isso, é claro, prejudica a visão que o homem tem de si mesmo, reduzindo sua autonomia. Para uma leitura fluente, o aluno, candidato ou o próprio corretor vai perceber que de fato houve um crescimento da ideia, mas para quem analisa texto, e nós aqui fazemos esse trabalho com vocês, é muito interessante verificar que esse texto aqui, esse parágrafo, está dividido em 4 partes maiores, que seria o tópico frasal,
a causa do tópico, o efeito da causa e o desfecho. Então, essas 4 divisões que correspondem à estrutura argumentativa da estratégia de causa e efeito, a gente verifica aqui. De modo que o argumento ele teria, em tese, esse desenho aqui. Tópico frasal, causa do tópico, tá? Causa da causa, consequência, mas a consequência da consequência. É claro que essas definições de causa da causa, consequência, é muito complexo, porque dá a entender de fato que o raciocínio é muito circular. E isso, obviamente, dificulta muito o perfil de quem está observando a construção do argumento. Então, a gente tem que entender que quando você faz um parágrafo de causa e de efeito, quando você vai utilizar todos esses elementos aqui, a tendência natural desse parágrafo é crescer demais. Por isso que é conveniente, nós vamos falar isso em um próximo tutorial, que é interessante você pegar essas definições que aqui estão e zip, de modo que você só tenha tópico frasal, causa do tópico, efeito da causa e o desfecho da ideia. E aí, quando nós trouxermos esse tutorial para vocês, vocês vão ver que a resolução fica muito mais fácil, muito mais palatável por parte de quem vai ler e compreensível por vocês que vão escrever. Mas aí vale uma ideia. A maneira como aqui foi construído já ressalta minimamente, embora de maneira um pouco desarticulada, o que de fato é uma relação de causa e efeito, que é o primeiro dentre os 5, porque o segundo é a analogia. A analogia, na verdade, é uma maneira muito interessante de você provar junto ao seu avaliador, junto ao seu leitor, que você quer estabelecer diante de um assunto uma relação comparativa. E aí eu queria chamar a atenção de vocês em relação a esse conceito do que é comparar. Porque você pode, na verdade, comparar teorias, postulados, você pode trabalhar também com analogias, comparações históricas, você pode trabalhar com postulados completamente distintos, como a posição de um cientista em relação a um religioso. Então você pode comparar o que você quiser. O problema da comparação é que você tem que ter o domínio exato das duas partes para poder estabelecer um ponto entre elas. O que a gente nota é que muitas pessoas, quando vão comparar, estabelecem um fator maior, um fator comparativo maior para um lado e um fator comparativo menor para outro, o que obviamente pode gerar uma série de confusões. Então o interessante da analogia é que se na causa e efeito eu faço um raciocínio muito circular da ideia, na analogia o meu raciocínio é completamente voltado para comparar em 2 polos o mesmo assunto trabalhado no tópico frasal. Vejamos alguns pontos da analogia que requerem muita atenção, corroborando com aquilo que eu falei para vocês antes. Vejamos. A analogia não pode ser mais complexa que o tópico frasal, uma vez que sua função é elucidar e não confundir. Exato. Muita gente confunde analogia porque trabalha com 2 elementos comparativos completamente distantes um do outro. E aí vale a pena você prestar atenção. Na hora que você quiser fazer a analogia, estabelecer uma relação comparativa que seja clara por parte de quem está lendo. Tudo bem? Se for muito, inusitada, a analogia precisará ser explicada em muitas linhas, o que a torna improdutiva. Aí é aquela questão ratificando o primeiro ponto. É fundamental saber o que você quer dizer para você não se perder na hora de estabelecer comparações. Isso acontece muito quando o aluno quer fazer analogias de teorias. Ele quer pegar a teoria da indústria cultural de Adorno para fazer a comparação com a modernidade líquida de Bauman. Isso vai requerer por parte dele uma habilidade argumentativa muito grande e isso pode corromper, inclusive, o parágrafo dele, porque ele vai estabelecer uma extensão de linhas muito grande e aí o argumento pode se perder em relação a isso. Por isso que na hora da analogia, o menos é mais, o simples é eficaz. Tudo bem? A analogia deve sempre apresentar caráter argumentativo, mas ela não é o argumento em si. Ela deve se conectar à explicação do tópico, por isso que tem que ter um tópico frasal também na analogia, sustentando-a para que o leitor se convença da tese apresentada. A analogia é acessória, ela não é principal. Aliás, do mesmo jeito que a analogia é acessória, a causa e efeito também age da mesma forma, com uma diferença. A analogia, ela requer, por parte do candidato, uma postura argumentativa muito incisiva, porque o raciocínio justamente não é circular. Veja esse tema aqui. É possível acreditar no futuro do Brasil? Veja um parágrafo que foi feito por um determinado aluno. Verifiquem. O Brasil é a primeira grande experiência que a espécie humana faz na história moderna para criar um grande país independente abaixo dos trópicos. Desse modo,
pode-se comparar essa conquista de autonomia política à Revolução Francesa, que também inaugurou um novo momento ao romper com antigos modelos. Esse modelo de parágrafo que foi feito aqui tenta instituir ao leitor também uma ideia de comparação, em que está sendo comparado aqui a realidade social do Brasil de hoje como a realidade social verificada na população francesa através da Revolução Francesa. Do ponto de vista de analogia, isso é correto. Agora, onde a pessoa quis chegar é que não ficou muito claro, porque justamente através dessa relação binária entre o que acontece aqui e o que acontece no exterior, a pessoa não definiu com clareza onde ela queria chegar, talvez em função do tópico frasal não ser autoexplicativo. Tá? Então você precisa, na analogia, basicamente ter uma divisão assim: o tópico, a primeira relação comparativa, a segunda relação comparativa e o desfecho de toda essa ideia. Para justamente através do tópico a pessoa verificar que essa relação entre os dois polos internos do argumento se relacionam para se referir ao tópico. Se isso não acontecer, fica tão difícil quanto essa análise verificar como que acontece. Mas aí esse parágrafo teve uma reescritura. Vejamos como ficou. O Brasil é a primeira grande experiência que a espécie humana faz na história moderna para criar um grande país independente abaixo dos trópicos. Desse modo, pode-se comparar essa conquista de autonomia política à Revolução Francesa, que também inaugurou um novo modelo ao romper com antigos modelos. E se a história ainda ensina que a democracia francesa demorou a se consolidar, não podemos nos condenar pelos erros de hoje. Temos de aprender com eles para progredirmos como sociedade. O que nós verificamos aqui é que, de fato, a analogia pensada anteriormente está muito melhor estilizada, por uma questãozinha, até basicamente simples, que é aqui no final. Notem que quando ele faz a associação entre o Brasil, a realidade social do Brasil, com a realidade social da Europa, através da Revolução Francesa, ele chega aqui embaixo, através desse tópico aqui, ó, e se a história ainda ensina que a democracia demorou a se consolidar, essa parte aqui, que é o desfecho, é que a gente verifica a tendência do candidato em estabelecer um nexo de sentido entre as duas ideias comparativas anteriores. O que não havia na primeira passa a ter na segunda, e aí você tem uma ideia de comparação muito mais bem trabalhada. Porque justamente, às vezes, o aluno, o candidato, ele tem a ideia da comparação na cabeça, mas às vezes ele não consegue executar da maneira como a estratégia sugere. Aí ele acaba sendo descontado na competência 3, porque, embora ele tivesse organizado o argumento, o raciocínio para uma analogia, ele não conseguiu selecionar as melhores ideias para colocá-las em prática. E aí, nesse caso, a gente sempre trabalha com essa ideia, que seria uma ideia primária, porque nós vamos ver em tutoriais mais à frente que essa ideia de tópico frasal, mais analogia, mais explicação, isso vai se resumir, aliás, isso vai zipar em torno de 4 microideias, que são tópico frasal, traço comparativo A, traço comparativo B e o desfecho da ideia. Porque quando a gente fala traço comparativo A, traço comparativo B, eu estou na analogia. E esse desfecho nada mais é do que a confirmação do que você diz através dessa suposta explicação, que na verdade seria encarada por nós como um desfecho. Então, essa primeira ideia desses dois argumentos é lançado nesse tutorial para vocês, com base nessa explicação que eu dei no PowerPoint. Em tutoriais mais específicos, relacionados à parte mais prática desse material de vocês, nós vamos enaltecer que às vezes o menos é mais no argumento, mas o menos tem que ser bem estabelecido em torno, de fato, de uma boa estratégia. A gente volta e daqui a pouco, mais à frente, um pouquinho mais à frente, a gente traz para vocês outros tutoriais que falem a respeito da construção do argumento. Tudo bem? Forte abraço.